Em guerras de gangues na cidade, você evita vender armas para quem pode atirar em você. Na minha primeira prisão, o juiz falou: "O que eu arrisco, senhor juiz? A pena de um morto jovem." Isso dava um medo enorme. Eu fiz modificar por um decreto a lei sobre as penas sucessivas. Quanto é um chamizo? Ah, não sei, 150 por 50. O preço em galeria seria cerca de 43 mil. Sempre desenhei desde pequeno, de qualquer forma. Hoje eu recebo o Didier Chamizo. Longa trajetória no meio lionês, assalto, a equipe Vacarize, para quem conhece, a gente vai explicar. 17 anos de prisão e principalmente uma carreira de pintor talentoso e de sucesso. Bom dia, Didier. Bom dia! Então, Didier, o começo da aventura começa onde? De onde você é? Nasci em 51, numa família marcada pela guerra. Vivíamos 5 pessoas num barraco, sem água, gás ou eletricidade. O que acontece é que, quando você cresce nesse ambiente, uma coisa é certa: você não quer morrer ali dentro. Isso já é uma ideia inicial. Você é do Sudoeste, dá para notar pelo jeito de falar. Você não vai ficar muito, vai para onde, Leon? Sim, com 7 anos eu fui para lá. Depois voltei, fui de novo para a casa da minha avó e voltei para o casamento da minha mãe. Meus pais, casados, tiveram minha irmãzinha. Quando ela tinha 2 anos, um médico matou ela na minha frente. Apertou seu nariz, ela desmaiou e não foi reanimada. Se quiser saber quando se perde uma irmã jovem, os pais jovens, o que importa é o morto, não o vivo. Então, eu vivi 2 anos com a família Adams, com os pais chorando no cemitério, sem que ninguém se preocupasse que eu, por exemplo, não estava morto. Aliás, se você parar para pensar um pouco, se fosse eu que tivesse morrido, talvez eu estivesse mais feliz, sabe? Isso te coloca nesse tipo de clima. Depois, bom, eles tiveram outro filho, que é meu irmãozinho. Quando meu irmãozinho nasceu, eu tinha 13 anos e acabei indo para o internato em 1964. Eu não recomendo isso para nenhum dos nossos filhos. Carregando sacos. Carregando sacos, transportando pelas sacadas, subindo pelos andares com cordas. Você não tinha nada, tudo era feito à mão, os buracos nas paredes para selar. E então eu senti isso como escravidão. Quanto mais você ganhava, sabe? Então você pensou que poderia haver outro caminho? Bem, quando terminei isso, senti que tinha muita potência e que eu tendia a me atrapalhar um pouco. Então tentei corrigir isso. Eu servi no Exército nos Bombeiros de Paris, então fiquei lá um ano e depois fui direto para as Torres de... Sabe, até então eu fazia roubo de carro, receptação de joias, pequenos furtos, pequenas joalherias, essas coisas, e aí de repente eu entrei de cabeça na besteira mesmo. Você conheceu um cara que te levou para isso. O pior é que eles me colocaram numa história à toa. Eu tinha que ir ao Comitê de Liberdade Condicional pós-pena e lá eu encontrava uns bandidos. Montamos uma equipe justamente onde você tinha apanhado Qual era o nome daquele garoto? Tony Beep. Sim, Tony Bip. Ele vai se reconhecer, mas enfim, de qualquer forma, é um cara legal. Ele tinha acabado de sair da prisão perpétua, né? Ele saiu da prisão perpétua após esfaquear um homem sob a ponte da Guillotière. Em Lyon, certo, ele deu umas facadas nele. É, pois é. E aí, é ele que traz os sócios dele? Ele tinha alguns caras, eu também conhecia alguns, mas os caras que eu conhecia, eles desistiram rapidinho depois. Ah, sim, eles desistiram. Era só besteira. Os capacetinhos, as coisinhas e tudo mais. Então, e você, coloca o capuz, como é que funciona? O que vocês fazem? Assaltam bancos. Sim, principalmente bancos. Só vocês dois? Ah, não, 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 não. Claro que não, não, de qualquer forma. Bom, eu conto, mas realmente precisa de uma equipe, pois há muito o que vigiar e preparar os itinerários. Embora as pessoas possam acreditar, hoje em dia há câmaras por toda parte, mas na época também havia câmaras e as câmaras daquela época filmavam apenas o que você mostrava para elas. Na verdade, que esteja filmando, você não liga dentro de casa, você não mostra seus olhos, você não cospe no chão, em todo lugar para os seus olhos, mas na parede. Em que ano estamos, Didier? Aqui estamos nos anos 70. Quanto tempo dura essa tourada? Bem, ela dura até 26 de junho de 1973, quando eu vou preso por um roubo. Como se sente ao lembrar dessa história? Eu tinha levado um tiro na perna, então andava de muletas e algum tempo antes eu praticava tiro e eu estourei uns galões no jardim. Aí o velho grita, eu disse, eu vou te trazer mais galões. E claro, os amigos dele incentivaram. Sim, porta cheia, é o genro do fulano, sabe? Tipo, são bandidos, sendo que eram só crianças. E então o cara, marcaram comigo na delegacia, sabe? E aí eu fui, foi meio nojento. Disseram para eu falar com ele, pois não queriam boletim de ocorrência.
Entrei na sala, dei um tapa nele e disse que traria os galões, mas não podia prestar queixa. Acabou. Aí eu saio e tem um carro com um cara me esperando no estacionamento da delegacia. Então eu ando de muletas e vou assaltar o Banco Morimpos. O que é Morimpos? É uma marca de banco que pertencia à família de Alençon. Então você bate ao sair de muletas? Sim. E o problema, quando paramos por causa desse buraco, eu disse aos policiais, mas eu estava lá. Não acreditava que estava lá na sua casa com minhas muletas. Saí às 13 horas, você quer que eu me teletransporte? Eu não sabia que tinham baleado o motorista que estava caindo. Éramos moleques, eu tinha 21 anos. E aí os tiras pularam em cima de mim e eu estava de terno, 3 peças, nada de hippie, camisa florida e barba. Eles pulam em mim e pegam uma arma nos meus pés. Imagina ser chamado na delegacia de crimes e ir com uma arma. Eles me revistam, eu vou, tento passar por esse período, levo umas porradas na cara para ver se passa o mais rápido possível. Eles te bateram um pouco? Eles quebraram meus dentes e costelas. Depois dei cabeçadas na parede e disse que vocês me bateram, então eles pararam. Não, mas o que foi isso, hein? Isso aí? Então, na verdade, você tinha sim, mas na época tinha a Brigada de Pesquisa e Intervenção. Tinha o que tinha, os policiais, os gendarmes também tinham o esquema deles, mas eles não colaboravam juntos, e na época, sabe? E então tinha a anti-gangue de Grenoble, de Saint-Étienne, quando eles me davam um tempo de descanso por alguma coisa, pronto, me trocavam de sala, no tempo de descanso conversava com os outros. Tinha uns bancos lá, sabe? Eles te prendem por uma coisa, então por que eles te prendem? Porque perceberam que tinha o outro, ele se joga, e também tinha um cara de muleta no banco, não tinha 15 desses. Na verdade, eu já tinha feito minha reabilitação, não precisava mais de muleta, eu pulava igual um canguru. Assim, saindo de lá. Eu estava adiando o problema da perna. Para entender, quando foi convocado, já estava com as pernas boas, mas usava muletas. Ok, você tomou uma, mas quantas já tinha feito nesses 2 ou 3 anos? Então, eu já tinha feito algumas, não contabilizei, mas já tinha feito algumas. E o lance é que, bom, quando você cai assim, eles sempre tentam te colocar várias. Então aí eu fiz greve de fome, eles me jogaram no meio dos doidos. 53 dias depois, quando assinei os arquivamentos, bem, obviamente me recuperei mais rápido. Eu queria ir até o juiz com a aparência abatida, tomei os comprimidos de todos os tipos, então, se não tivesse a aparência abatida. Fiquei 3 dias em coma e depois disso, quando falava em me matar, passaram a me levar a sério, mas não tinha feito aquilo de propósito. Eu não quis entrar em coma por 3 dias, só queria ficar um pouco sonolento. E desde então, depois, até mesmo a aspirina. Então, afinal, no que são as assises aí? Então, no fim, são as assises pelo Banco Morimponse. O cara que me dedurou pegou 10 meses e eu 5 anos de repressão criminal. Você pegou dinheiro nesse banco? Para com isso. Além disso, não era motivo de orgulho, pois ao ver um policial à frente, o motorista se assustou e voltou. Enquanto isso, o diretor estava na sala dos cofres com a gente. Havia 2 cofres grandes, mas só abrimos um, pois o diretor tinha a chave do outro. Já pensava em acampar ali, esperando ele voltar e comer algo, pois não havia o suficiente. Então depois o cara ficou com medo porque eu tinha dado uma bronca nele e falei, o que você está fazendo? A gente está aqui para pegar dinheiro, não é para ficar enrolando. Porque eles te mandaram para onde? Para qual prisão? Eles colocaram a gente em Saint-Étienne, depois começaram a nos dispersar, porque, bom, como a gente sabe, tem umas coisas que acontecem, a gente viu lá, ele tinha vindo, ele fazia com a dele, sabe, são umas coisas meio bobas, mas... Então depois ele te chama, e depois da greve das coisas eu fiquei preso só nesse banco. Então, quanto você faz em 5 anos? Eu devo ter feito 4, nunca tive os benefícios. Lá na prisão, o que você faz? Você aumenta a sua lista de contatos? É lá que você mergulha um pouco no meio local? Não, né? O que acontece é que na época, se você era meio termo local de Lyon, sempre que tinha um problema, bom, eles iam para Lyon, sabe, as pessoas, e não ficavam em Saint-Étienne. Então, era assim mesmo. Sim, você faz sua lista de contatos, conhece outras pessoas, mas na verdade é lá que você mais aprende. A escola do crime. Enfim, na época ainda havia regras bem rígidas, ou seja, você podia estar no pátio e quando te dizem, tá vendo aquele cara lá no fundo? Pois é, aquele cara dedurou alguém há 10 anos. Ainda tinha uma estrutura. Tá vendo agora com os filmes, o cinema, onde todo mundo entrega todo mundo, é meio impressionante, todo mundo dedura do maior ao menor. Desacralizaram a máfia com essas besteiras, mas é fato que nos filmes os valores sumiram.
Quer dizer, um cara fala, sendo que normalmente o princípio é que seus amigos, você não está ali para afundar eles, né? Essa primeira pena, lá nos anos 70, é o momento em que vão acontecer movimentos de prisioneiros para melhorar os direitos dos detentos. Então, na verdade, o que aconteceu foi que os magistrados, presos por colaboração com o inimigo, tinham preparado algumas coisas para eles. Ou seja, permissões, melhoria da cantina, liberdade condicional e tudo isso. Mas bem, uma vez que eles saíram da cadeia, eles esqueceram e nós reavivamos tudo isso em 74. Mas era necessário, hein? Era necessário. O mundo tinha mudado, era a nossa geração que estava lá, afinal era a geração de 68. Gerações que não aceitavam mais ser criadas e tratadas como o pai deles, o avô deles ou o bisavô deles. Como essa revolta se traduz? Bom, você causou uma grande bagunça, queimamos prisões por toda a França. Engraçado que acharam que era um movimento coordenado, mas só esqueceram de desligar o rádio. Então no rádio a gente ouvia, olha, o tempo está bom hoje, vai, entrega as chaves, porque na verdade no começo tudo começou de um jeito bem tranquilo. Mas as companhias republicanas de segurança, guardas móveis, policiais e gendarmes já estavam há 3 dias cercando a cadeia. Então assim que isso aconteceu, teve uma história, tem o Bob, o Gilles Besnard, coitado, que levou um tiro nas costas. Bom, supostamente a gente estava tentando fugir. Ao subir na fachada de um prédio a 32 metros atrás, há muros. Não é para saltar essa distância, entende? Homem-Aranha. Eu teria gostado Homem-Aranha, mas lá eu não sabia como me mover tão rápido A revolta, vocês subiam nos telhados das prisões. para se proteger. Os golpes de... Vai te buscar, então depois você negocia, desce, bom, você apanha pra caramba. Aí ficamos 8 na prisão e aí o fogo começou. Agora posso dizer, fui acusado de ter colocado fogo na cadeia. Todos negaram, eu fui o último. Falei, perguntem pro extintor quem segurava. Ele respondeu, não enche o saco, não tenho o que dizer, tanto faz se acham que fui eu. Naquela época parecia que pegar mais 20 anos era fácil. Você sai depois de 4 anos. O que você está me dizendo? Que eu vou voltar a ser peão de novo? Mas já entrei lá com um moleque que tinha 5 meses. Ah, é mesmo, você já tinha um filho. 5 meses quando entrei. Mesmo assim, cuidei dele de dentro da cadeia. Presentes, visitas, fiz o que pude. Ao sair, trabalhei na oficina dos meus pais. Lá, bom, tinha uma ganguezinha que aparecia. Tipo, teve uma vez que chegaram no meio dos clientes com as armas na mão. Após 2 horas você estava livre, mas ao encontrar quem te viu com policiais, eles pulavam nas lixeiras. Depois isso aconteceu em 78, quando eu saí. Eu saí da minha primeira pena. E aí eu tinha um amigo, Michele Montana. Um dia eu disse, vamos para Sicília, abrir um rádio ou algo para você cuidar. Assim terá o que fazer. Fomos, olhamos nossas coisas e ao chegar em Ramanutz, no centro da Sicília, vimos placas de sinalização crivadas de balas. Já dá para sentir o clima. Você está mesmo na Sicília. No Porto de Licata, achamos um barzinho e convidamos as amigas para ficarem no hotel do primo do Michel enquanto faziam o trabalho delas. E eu disse, a ideia é servir as pessoas com os seios à mostra. Mas aí eu não imaginava que um siciliano naquela época, se visse um peito, já casava na hora. Tinha o pai, os primos, os irmãos, e quando você chegava era, você olhou para o peito da minha irmã? Não olhei, por quê? Não é bonito? Ah, é bonito, viu? Então foi assim até o momento em que as garotas pensaram, caramba, esses caras estão morrendo de fome, então elas começaram a dar um gelo nos caras. Tá vendo? No hotel? Não, elas montavam barraquinhas nas vinhas com balde, coisas e lenços de papel. Tinha uns 40 carros estacionados lá, com caras trazendo buquês de flores. Então a gente se encontrou, eles pegaram a gente e nós saímos correndo rapidinho, porque depois me chamaram em Roma durante vários anos. Quer dizer, A polícia de Roma devido aos fatos na Sicília. Quero dizer, teve uma época em que toda vez que eu decolava de Paris, eu tinha medo de o avião parar na Espanha, na Itália, eu não sentia confiança no avião e tudo mais. então o que você faz? O que eu fiz depois foi entrar para a minha imprensa como entregador de jornais no NNPP. E aí, como eu estava entediado, reestruturei a empresa que não estava indo muito bem, no que diz respeito, se você quiser, aos horários de entrega e outras besteiras assim. E aí conversei com o controlador geral da Midpost, que é todo o serviço NNPP de assinatura, para os assinantes, aqueles que querem receber o jornal, que pagam para tê-lo todas as manhãs na caixa de correio. Me pediram para fazer um dossiê e aceitei. Em 8 meses, virei diretor no sudeste da França. Mas um dia, solicitaram minha ficha criminal.
Então aí você tem o promotor da República, que tinha me pedido para ajudar um dos meus amigos da prisão, dizendo: olha, seria bom se você pudesse contratá-lo e tal. Bom, o cara, eu dei abrigo para ele e falei: olha, se você quiser trabalhar, pode trabalhar com a gente como entregador de jornais, tal, sem problema. Só que o cara, depois de um mês, foi embora. Só que na minha casa, às vezes, tinha gente que passava. Então ele conversou com eles e foi muito estranho essa história. Eles inventaram uma história de tráfico de armas com pessoas que eu conhecia, que não apresentei, mas que encontraram na minha casa. E o cara, no dia em que as armas chegaram, eram sicilianas. Então as armas vieram da Bélgica com as sicilianas. Quando chega na reunião, o cara não vai. Então os outros que só conheciam a mim, o que eles fazem? Eles aparecem na minha casa, mas eles aparecem na minha casa, me levam para a ganguezinha. Todos aqueles 3 anos em que trabalhei feito um cachorro, eu estava bem, certinho, com a BMW, o cavalo e a meta. Tudo foi por água abaixo. É isso, tudo foi por água abaixo. Quantos eles tinham e como era o esquema de armas? Era pesado, tinham muitas? Tinha GP35 e uns 765, sabe, de 8 tiros bem longos da Herstal, mas tudo novo, nem era declarado como roubado. Ah, sim, era coisa desviada que eles tinham tirado da fábrica. Ah, sim, foi direto. Normalmente essas armas deveriam estar nos estoques da Fábrica Nacional. Quantas tinham lá? Quantas eles negociaram? Eles pegaram 50. 50 lá. Eles estavam na sua casa, os 50? Não. Não, eles estavam nos sacos. Portave levou 3 meses para conseguir nome e lugar. Eu levei 11 meses. Vamos parar, porque Portave é Michel Ardoin, o porta-aviões, é bem conhecido, escrevemos um livro que recomendo. Sim, Uma Vida de Bandido em 2005. O que ele faz nessa história? Porque tem os sicilianos, tem você. Como que o Portave, então, o porta-aviões, que é um dos associados de Jacques Merini, como a gente diz, do Mesrine na época, então é um nome de peso da época, vamos dizer assim. É um cara correto, caímos juntos, ninguém fala, é isso. O que ele fazia nessa história do Portave era em Paris? O próprio fato, se você quiser, quando há guerras de gangues em uma cidade, você evita vender armas para caras que podem atirar em você. Então sim, era mais para distribuir em Paris, então era isso, basicamente acho que era isso. Por quem ele entrou? Ele conhecia os sicilianos? Mas a gente já tinha se cruzado antes. O cara que infectou a gente era amigo de um amigo do Arduin, que ele conheceu na cadeia. Assim, ele já tinha apresentado para a Transac? Um dos sicilianos disse, o grandão, ele devia ver o chamizo aqui, sabe? Porque ele pressionou ele. Depois, como estamos em Lyon, todo mundo dá ré, é isso aí. Bem, a gente é parado, não declara nada. Assim, uma vez que os outros veem que a gente tem o dossiê, a gente vê o que tem para dizer. Porque você sabe, quando faz besteira assim, é jovem, sempre tem policial que vem, mas você sabe, você fala. Talvez você não seja preso, mas nós vamos direto para a cadeia. Não é papo furado que dá para ignorar, entendeu? Portave, após 3 meses, ele sai? Pronto, e eu depois de 11 meses, Acabou, foi arquivado, então aí você perdeu o emprego, perdeu o cavalo, perdeu o carro. pronto, nesse meio tempo, bom, minha esposa pirou, ela vacilou 3 meses na vida dela, e eu tinha um filho, e bom, claro, tinha um carinha que foi morar lá em casa. Quando meu filho dizia, meu pai vai sair, ele dava uns tapas, uns socos na cara dele. Por isso meu filho acabou assim numa escola para crianças traumatizadas. Bom, depois, mais tarde, eu cuidei dessa escola, fui lá ver eles. Mas olha, se alguém faz mal ao seu filho, isso não te deixa exatamente tranquilo. E depois os caras perceberam que tinham feito besteira e procuraram alguém para me derrubar. Depois que Raymond foi morto, os caras procuraram alguém para me pegar no pátio. Então você sai, o garoto, seu filho, é colocado em uma escola. É isso, eu estou preso, então eu cuido do garoto, faço umas coisas para a escola, dou uns quadros. Tá vendo? Eu fiz a minha parte, ajudei no que pude de onde eu estava, sabe? Você é desenhista, você pinta, é assim que você se ocupa na prisão, né? Pois é, mas eu sempre desenhei desde pequeno, de qualquer jeito. Por isso foi uma grande frustração acabar trabalhando na construção, carregando sacos de besteira nas costas. Por que você fala do Raymond se está preso? Raymond, a gente já tinha se cruzado na minha primeira pena em Lyon, porque na época eu fazia loucura. Então porque antes de ser julgado, de pegar 5 anos, eu fazia loucura. E tentei fugir do CNPF. É o único prédio perpendicular ao muro de Roma, então só há um muro para pular. Por isso ficamos lá. Depois nunca mais tentei. Isso não tinha dado certo o seu plano? Fomos denunciados pelo homem responsável por trazer as serras. Ah, vocês usaram serras, cortaram as grades e pularam o muro. Eu só queria soltar todos os malucos na cidade.
Ah, você queria voar sobre um ninho de malucos. Enquanto eles corriam atrás deles, a gente podia cair fora. E eu nunca mais tentei, mesmo depois tive oportunidades com helicóptero e tudo, mas percebi que o mundo tinha ficado pequeno demais. Porque se você vai para Tatooine para tentar fugir, você se manda, mas se te pegam, você se ferra e as pessoas que vieram te buscar também se ferram. E principalmente é que o mundo está cada vez menor. E isso já dava para sentir, sabe bem, hoje em dia. Então, o Raymond, vamos explicar quem é, pois era uma das estrelas do Lyon na época. Sim. Então, ele estava em ascensão, então Raymond Vacarise é quem dá o nome. Então, quem é esse Raymond? Bem, Raymond, nós nos cruzamos nos anos 70 na cadeia, porque é lá que você conhece a maioria das pessoas. E então, depois a gente se reencontra, quando eu caio com o Portave, a gente se reencontra na cadeia lá. Ah, você encontra ele de novo também. Isso, ele mesmo. Ele está na mesma pena ou ele está? Ah, não, não, não. Lá ele tinha sido preso por proibição de permanência. Porque na época, sabe, a gente tinha cadernetas de proibição de permanência. O que você precisa saber é que a gente era proibido de ficar no nosso próprio país. A gente não era expulso, só não podia circular. Você conhece a história do cacetete? Sim, isso se chama cacetete e vocês são chamados de tricards. Ah, mais ou menos. Eu te juro que se você lê o caderno de cacetetes, até eu quando leio, digo, mas ele não está falando de mim. É possível, sabe? É isso, entende? Ah, ele tinha feito um relatório sobre você. Ele saía, não parava quieto, o tempo todo. Você estava proibido de ficar onde? Em Lyon? Lyon, Marselha, Paris, o departamento deles e os vizinhos, eu tinha a máxima. Eles já tinham mudado 2 vezes 5 anos. Há 2 vezes 5 anos de triques. Para vender quadros no deserto, você tá mal. Sim, porque tentar vender seus quadros e ser mandado para o fim do mundo era realmente complicado. Então vamos voltar ao Raymond, porque senão daqui a pouco já estamos quase fora do assunto. Sim, voltando ao Raymond. E então, Raymond, sabe, a gente conversava, ele também tinha filhos. Eu disse, sim, eu tenho problemas, mas espera aí, você está sozinho. Espera, que o que era isso? Isso que eu não entendi. Quando meu filho se traumatizou, os caras depois disseram, droga, o cara não é diretor na imprensa, é o Chamizo. Esses caras que batem no seu filho enquanto você está preso. E o garoto, a Direção Departamental de Assuntos Sanitários e Sociais, pega o garoto e coloca ele lá, e eu, com as cartas e tudo, retomo o contato com o orfanato, todas essas coisas da Direção Departamental de Assuntos Sanitários e Sociais, e pronto. Mas enfim, o caso continuou, os caras não ficaram satisfeitos. Porque os caras, então, você faz alguma coisa com eles, você, porque você está na prisão, é para entender o... Então eu estou preso e não faço nada, só isso. Eu saio e saio com 50 paus no bolso e nada mais, sabe? Sabe, não tem mais trabalho no turno do meio-dia, não tem mais nada, acabou. Então Raymond me diz, onde eu como, você come, vem. E em uma fraternidade, talvez de piratas, mas uma fraternidade amigável e calorosa. E eu ainda sou, se é que posso dizer isso, amigo do Raymond, mesmo ele tendo morrido. O que eu tinha para dizer para ele? A gente falava cara a cara quando discordava. Depois, quando as pessoas morrem, todo mundo fala mal delas. Ele já tinha passado por muita coisa, escapou de uma situação, levou mais de balas 45 na cabeça. Se isso não te deixa um pouco paranoico, eu não sei o que é que vai te estimular. Então, ao sair, você quer vingar seu filho, certo? Então, quando eu sair, primeiro eu vou procurar nossas asas, porque agora o intervalo do meio-dia já era. Bom, minha mulher já era, sabe, e os outros estão procurando pernas para me quebrar. É, porque então os outros, quando descobrem que é o Chamizo, eles ficam assustados, então eles querem te pegar. Além disso, a gente tinha tido uma conversa, eu fui falar com eles, eu disse, olha, é assim, assim e assim. E bom, com a minha cara de bonzinho, eles não me levaram a sério. Então, na segunda vez, eles levaram muito a sério. É quando você passa a se associar com Raimundo. Raimundo, ele tem uma equipe. Ela disse, vem se juntar a nós, você é bem-vindo, é isso. Então, o que eles estavam fazendo, Raimundo e a equipe dele lá? Eu não disse meus cúmplices, todos nós negamos, ninguém entregou ninguém. Então a gente fazia bip e nos culparam, bip, 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 bip. Do que te acusaram você não fez, mas do que te acusaram... Fui acusado injustamente de um assalto e tive sorte extraordinária, pois atribuíram esse crime a mim. Na verdade, pelo que eu entendi, os caras estavam assaltando um banco, a polícia chegou e atirou nos caras. O que ocorreu foi uma forte resposta militar deles, pois foram eles que fugiram, é isso. Mas nessa história, toda vez que a gente ia ao tribunal na TV, passava o filminho com os caras no chão, sabe? Massacre, entendeu? Quando vai ao tribunal, não quer que coloquem isso nas suas costas. Quando colocaram isso em mim foi estranho, pois eu tinha um álibi extraordinário, tive muita sorte.
Eu estava na casa do meu velho em Saint-Étienne quando ele sugeriu: vamos buscar umas peças na Ford, vem comigo? Aceitei, fomos de carro até a Ford Kawasaki. Nesse dia, comprei uma 1000 Kawasaki e encontrei meu advogado que estava com o mestre Buford e seu cunhado promotor da República. Eu não sei, mas percebi depois que isso aconteceu no dia em que estava de moto e encontrei o advogado. Falei: vamos lá, vocês vão testemunhar. Não vou assumir suas besteiras nem ir ao tribunal por bobagem. 2 policiais no chão, jamais. Você está brincando, isso parece dar 25 anos de prisão ou até pior. Pronto, tudo mudou para Charlot? Não, ele já tinha eliminado ele? Ah, é isso a gente tem. 80 já é o mesmo problema. Quando fui pego pela primeira vez, o juiz disse: corro risco, senhor juiz. Pena de morte, jovem. Isso dava muito medo mesmo. Estamos no início dos anos 80. Ah, sim, tudo isso, os anos 80 estão começando. 10 de maio de 81 eu fui pego com o rádio e os sicilianos, eu saio, conheci Raimundo e eu saio no 1º de abril. E o final da história não é difícil. Em 11 de novembro de 81 e em 92 levei um carro na cara e fiquei 4 meses fora. Enquanto todos se divertiam nos anos 80, não aproveitei nada. Aí, você entra para a equipe do Raimundo em 82, resolve seus problemas de paternidade com os descrentes. Então, como era o meio um pouco lionês na época? Ainda estamos no intervalo, né? Como era o cenário? O cenário, né, um pouco de droga, mas principalmente haxixe, sabe? Heroína, cocaína, tudo isso ainda não tinha chegado. Nem Raimundo ligava, pois havia outras opções e tudo mais. Mas como estava na dele, havia uma guerra de gangues, impossível esconder. Isso acabou depois porque com meus amigos a gente conversou com os outros dizendo, bom, a gente atira um no outro e nem lembra mais o porquê. É melhor a gente cuidar dos nossos filhos do que ficar correndo atrás de confusão. Isso foi resolvido na segunda pena. O que era essa guerra de gangues que começou? Sobre o que era essa história de vocês? Isso tinha começado como muitas vezes nesse meio você tem uns caras bons. E aí depois de uma conversa tipo, vamos fazer uma parte a mais para os advogados, as armas, para tudo isso. Ao invés de conversar em volta de uma mesa, alguns preferem nos prejudicar. Isso faz com que, bom, depois só restavam os burros. Fomos para cima, houve confronto e eles foram embora. Tentaram pegar Raymond e Jean-Pierre, que tinha 15 anos, o coitado. Ele levou um tiro de 45, Antoinette levou um tiro de 45 na têmpora e Raymond levou 2 tiros de 45 na cabeça também. Eles escorregaram no mar duro, saíram pela boca. Isso vinha, sabe, dessas velhas balas da guerra. Elas tinham pegado umidade, então faltava, sabe? Elas tinham um bom poder de parada, mas não penetravam. Esse grupo do Raimundo, quantos vocês eram? 5, às vezes com alguns a mais. Pessoas que se juntavam. Isso, alguns a mais que podiam incluir gente da gangue dos lionenses, outros assim, e também Pierre Roch, que às vezes. Os grandes nomes locais, os barões, os Roches, as pessoas, sim, a gangue dos lionenses. Então era uma equipe que tinha. Eu não nego, hein? Fui amigo do Momon. Momon Vidal. Então sempre mantivemos uma amizade muito forte. Quando ele ficou doente, enviei um especialista em oncologia para ajudá-lo e tudo mais, mas a gente se falava praticamente todos os dias. Então, agora estamos, espera aí, 82, você sai. Então é isso, junto. 82, eu saio, depois volto até 91. Ah, sim, então aí você volta para... Em 20 anos, são 17 anos, não é muito. 17 anos de prisão. Você sofre um acidente de moto, faz cirurgia e depois te prendem, por quê? Então deixa eu te explicar primeiro, a gente fica andando por aí, andando. Eu levo uma porrada de carro, escuta bem, eu nem sou inocente nessa, eu sou a vítima. Passo pelo tribunal e o juiz diz, sabemos que você não fez nada, mas a chance de te segurar é ótima. Eu pego 4 anos nas costas, estou numa cadeira de rodas, então dá para entender que não fui eu que me joguei sozinho contra um carro. O cara está na contramão na rodovia, o carro dele tem seguro, mas não recebo nada porque ele errou. Depois foge para a Armênia Soviética. Ah, sim, ele desaparece. Ele desaparece, mas ele sumiu mesmo. Porque, bom, como o Raymond estava lá fora, ele nem estava com a cabeça no forno de pizza, porque o cara se gabava de prender gangsters, sabe? Os outros são meus amigos, né? Raymond fez uma visita de cortesia para avisá-lo a não se exibir tanto. Visita de cortesia um pouco pesada. Sim, mas espera aí, você imagina que o cara, na verdade, as pessoas acharam que era acerto de contas, mas não foi nada disso, 0 acerto de contas. Eu estou com um cara que quer ir trair a esposa dele em Lyon e eu estou no interior com uma garota com a lareira quentinho e tudo mais.
A gente pega a moto, pega uma tempestade de vento, uma tempestade de neve, e aí de moto você sabe como é, a gente vai na frente para não levar sujeira dos carros. O cara buzina, todo mundo, o de trás reage, tudo bem, mas o cara fica bravo, a gente se irrita e ele nos persegue por quilômetros. E bom, eu fui a 100, com uma Milkawa. Somos 2 pessoas na moto a 100. Não dá para ir mais rápido. Estou com os pés no chão para não cairmos. Tento voltar para o Vale do Gier, chego rápido em Lyon e lá está seco. Um cara me ultrapassa, me fecha, empurra minha moto por uns 10 metros, mas não caio, não sei como. O amigo que está comigo puxa a arma e atira para o alto. O cara foge, mas não foi atingido. Só que o outro idiota empurra a mulher dele e o cunhado, o negócio dele, e volta bêbado. E eu estou tentando ligar a moto de novo. Porque na época você abria a viseira, mas tinha que apertar a embreagem para acionar o botão de partida. O motor liga, eu me levanto, vejo os faróis do carro até a parede e depois disso não lembro de mais nada. Meu nome é LeChoc, mas disso eu não lembro, não sei onde fui me esconder no fundo do cérebro, só lembro dos faróis, depois acabou. Caiu o pano. Vejo os bombeiros me carregando e percebo que isso não é um bom sinal, mesmo sem estar acostumado. E depois, no hospital, eu via meu pai, que já tinha morrido, e minha avó, que também tinha morrido, aos pés dele. Isso durou 1 mês e meio. Ah, sim, você tinha alucinações. Sim, todos os sábados até agora. Ah, então os 4 anos fazem sentido, pois o amigo atirou e o outro fez a queixa. Além disso, tem que saber que os policiais estavam na rodovia e disseram que eu não tinha feito nada, que o cara tinha me atropelado, que o cara que estava comigo. Ele pulou a barreira, caiu mais embaixo e não conseguiram pegá-lo. Talvez a oportunidade seja boa demais para te segurar 4 anos. Ah, sim, você tinha o currículo. E depois o que fazemos? E então, depois a gente se encontra com o juiz que se chamava o juiz. Então, no final do Ben, eu quase terminei com a pena de 4 anos. E bem, aí a gente entra na parte principal do processo. E era um juiz realmente honesto, porque era um processo muito grande. Então, espera, era o processo? O caso Vacarize. O caso Vacarize-Raymond. Então, o que foi o caso Vacarize? O caso Vacarize, e eles pegaram vários caras, nos acusaram de toneladas e toneladas de besteiras. Bom, porque eu posso falar besteiras, assalto, tiroteio, essas coisas, besteiras. Só que tinha um pequeno problema, sabe? É que não tinha nada. Sem impressões digitais, sem armas, sem fotos. Os bandidos, a gente nunca foi pego junto, nem preso junto. Bom, então talvez a gente tenha feito algumas besteiras, mas de qualquer forma, a gente não fez tudo. Então a gente pegou absolvição, absolvição, absolvição. Mas no começo, quando aconteceu, você não imagina, já fazia 3 anos que a gente estava na cadeia. Sempre que aparecia alguma coisa no jornal, era a gente de novo, então a gente já estava de saco cheio, porque os caras que diziam ser nossos parceiros estavam extorquindo as pessoas e a gente estava preso. E chegou num ponto em que toda besteira que acontecia era culpa nossa. Sim, é efeito bola de neve. Eles extorquiam os cafetões, não tinham histórias com eles? Nos acusaram de ter colocado tal coisa de volta na moda, tipo fantomas. Os caras diziam, ainda bem que estamos aqui para a sua segurança, sua vida é perigosa, mas isso aí é ironia e talvez besteira. Porque, bom, é isso. E na verdade, bom, o que eu faço eu não posso dedurar, enfim, eu nunca faria isso nem dar minha opinião. Nessa história, levamos muita porrada, mesmo sem nada no processo. O juiz foi tranquilo, pois poderia ter sido mais rigoroso com nossos papéis. E aí ele disse, bom, onde não tem nada, não tem nada. O encontro foi engraçado, porque ele me disse, eu guardei você com o finado Raymond Vacarize como sobremesa. Espero que o senhor não se engasgue, senhor juiz. E Morgan disse, eu não me chamo nem Renault nem Michel. Pronto, tá vendo? Renault e Michel eram os juízes assassinados. Renault, de Lyon, em 1974 por bandidos, e Michel, em 1981, em Marsella, nos casos de Cam e do French Connect Club. Então ele não queria sobrecarregar muito a situação pensando, não quero ser o terceiro. Basicamente era isso. Era o que ele dizia. Mas até agora nunca houve nada, nunca houve ameaça contra o juiz nem nada. Nós, bem, estávamos presos. Alguns de nós foram condenados por cafetinagem, porque viviam com prostitutas, então, inevitavelmente, mas de resto, as histórias de assalto e de fulano, a gente não corria o risco de pagar por elas. Não éramos nós, mas quem tem fama sempre acaba levando a culpa quando acreditam demais em você. Você mencionou Raymond Vacarize. Talvez possamos discutir sua fome, pois ele foi vítima pela primeira vez. Conta pra gente, quando você saiu do grupo, comentou sobre um momento de paranoia, achando que tudo estava dando errado, talvez porque Raymond levou 2 tiros na cabeça. Ele desenvolveu uma paranoia aguda. Olha, comigo com o Raymond, aconteceu de eu guardar algumas coisas que eram dele.
Aconteceu dele me dizer: olha, você atira melhor do que eu com as duas armas, então comigo não tem paranoia. Então, claro, era uma época, com certeza, que era muito difícil, mas bom, o que você quer que eu diga, além de que eu amo meus amigos, que eu os respeito? Ninguém dedurou, o que é raro. Ainda nos vemos, somos velhos e felizes ao nos encontrar. Não ficamos contando histórias de ex-combatentes, mantemos esse espírito. E aquela história do não passa atrás de mim, você não quer contar? É engraçado, pois é uma coisa bem engraçada, porque eu passo atrás do Raimundo, ele me diz, poxa, não passa atrás de mim armado, e eu digo, vai que... Tá vendo? A gente tem que desconfiar uns dos outros entre amigos quando estamos armados, sendo que de vez em quando a gente estava armado também, não vamos exagerar. Tá vendo? Não é assim que eu vejo a coisa. Então depois ele me diz que sim, pega minha arma, você atira melhor do que eu, pronto. Mas a gente teve uma relação, tô te falando, muito carinhosa, e eu diria nas besteiras, até às vezes com ternura, sabe? É muito engraçado dizer isso, sendo que a visão das pessoas sobre Raimundo é uma visão, sabe, apocalíptica. Ah, sim, colocaram nele mortes e mortes e mortes na história, umas coisas meio escabrosas, uns cafetões mortos na floresta, enterrados, bastante coisa assim, sabe? É pra dar um pouco daquela pros caras, sabe? Sim, mas minha relação com ele era diferente. Além disso, bom, você sabe, eram épocas em que os caras, quando queriam pegar alguém, não ficavam com a vizinha do lado. Sabe, ainda era um pouco diferente. Ataques cirúrgicos. Ataques cirúrgicos, isso, é mais isso mesmo. No final você se separa do time? Bom, se quiser, nem é separação, mas em certo momento a gente se dispersa um pouco porque estava tenso. Com o tempo você andava por aí, a gente se escondia nos cantos. E como eu dizia, tem que perceber uma coisa, é que uma cidade como Lyon não é uma cidade grande. Você, em Paris, se você não frequenta os lugares perigosos e não sai à noite, pode ficar 25 anos foragido. Em Lyon, você ficava 25 anos. É, no centro da cidade. Complicado é. E ainda assim, porque, bom, Eles vão para a Espanha, Raimundo. O pessoal e você. bem, eu fui impedido primeiro, eu fui para a Holanda, porque, bom, eu achava que o melhor era sumir. Então, eu encontrei umas pessoas que podiam alugar uns apartamentos para a gente. Trocar nomes nos documentos a cada 3 meses como turistas, depois se esconder quando necessário, esperar a situação acalmar. E pronto. Bom, eles foram para lá, Raymond foi recebido pelos Nivois. Bom, enfim, você conhece a história. É, René Nivois, então, né? Os irmãos Nivois. Eram outros de Lyon, outros times. E aí, teve um momento em que tudo saiu do controle. E pelo que eu sei, foi o Raymond que ficou irritado. E depois, bom, eles tentaram consertar a situação e, bem, o Raymond acabou sendo abatido por um tiro de rifle com mira telescópica 2 dias antes de fugir. Então, o Raymond está preso. Isso mesmo. Bom, a gente fala disso depois, já que talvez a gente receba o René Nivois. Qualquer dia desses ele está na Espanha. Vou te resumir a história. Eles querem matar ele primeiro no dentista. Bom, isso talvez eu não tenha te contado, mas o René... Ah, e ele queria matar o Raimundo. É, no dentista, igual nos filmes com o cabeleireiro. No fim, o Raimundo foi preso por causa de uma história de joalheria em Lyon, acho que de diamonds. Não era uma história de... Acho que não foi por causa da bolsa. Então vai, se recomponha. O irmão dele estava com uma bolsa de armas e pode ter colocado nas costas dele. Ele vai para a prisão na Espanha e lá ele vai ser vítima de uma grande novidade, porque conta aí, na cela. Então, ele está na cela, está conversando no pátio, bom, mas se você quiser, ele está na cela. Então, eu não estava lá, mas Antoinette e a esposa do Babat, Irene Deutsch. Baba é outro de Lyon. Isso. Eles dois estão lá dentro? Eles dois estão presos em Barcelona. E quando as esposas deles vêm, elas vêm juntas, vão para o hotel juntas, e então elas vêm e conversam no pátio. E aí, claramente, teve um cara que apontou o Raymond para o atirador, mas o cara atirou nele com uma bala de, sei lá, acho que era de 280 Remington, algo assim, a 40 metros. A primeira Raymond levou aqui e a segunda ele levou aqui. Então você vê, foi certeiro. Babat, aliás, morreu de câncer. Isso traumatizou, sabe? Porque você está conversando com alguém e de repente ele começa a escorrer pela parede. É uma imagem forte. Ele matou ele na cela a partir de um prédio do lado de fora. Quando as mulheres vêm visitar na véspera, aparecem sob a janela. Ela grita, Raymond, fulano, ele vai até lá e assim que chega, bum! Ele insistia em se comunicar porque planejava fugir no dia seguinte. Inclusive, houve uma fuga na data e usaram o esquema dele. Ah, ele ia fugir, ele, no dia seguinte. Pois é, então ele ia fugir, ele tinha contatos com Michael Zazá, com toda a galera. Zaza, isso é máfia.
Às vezes conversávamos sobre isso entre amigos, principalmente ex-combatentes, dizendo: você levou nas pernas e depois foi fazer pintura. Onde a gente estaria, já estaríamos todos mortos. Pois é, se você vai embora, imagina o que acaba fazendo. É um comando militar a serviço da máfia napolitana. Mesmo assim, suas perspectivas de futuro e longevidade são limitadas. Esse era o plano, virar capangas armados. Sabe, uma espécie de, como a gente poderia dizer? De força de ataque. Isso, uma coisa assim. Eles impressionaram esses italianos, como Michael Zazà, que era considerado o novo chefe da Camorra em Nápoles, os grandes chefões de lá. Então o que você leva disso tudo nessa história? O juiz te dá absolvição, a gente volta para o gabinete do juiz ali. No gabinete, o juiz disse: se você confessasse só uma coisa, eu te daria uma colher de chá. Respondi: essa sua flor vai precisar de muitos galhos. Disse: senhor juiz, sinceramente é muito, ainda mais vindo do senhor. Depois gostaria de tê-lo cumprimentado mais tarde, pois ele foi realmente correto. Não tinha nada, como não tinha nada, ele não colocou nada contra a gente. Depois tudo desandou no Tribunal de Apelação, onde, por não termos nada, recebemos acusação de associação criminosa e o Radur foi condenado. No total, ele pegou 10. Eu, no total, peguei, não sei direito quanto, e no final eu tinha pegado, acabei ficando com 13. 13 anos. Com 13 anos fiz 10 direto, não foi por reinserção nem nada disso. E eu consegui mudar, bom, eu posso dizer, posso me gabar um pouco, né? Eu consegui mudar por um decreto a lei sobre as penas sucessivas. Antes podia-se aplicar várias penas e começar o período de segurança a partir da terceira. Assim, mesmo tendo feito 6 anos antes com 3 anos de segurança, acabei cumprindo 9 anos no total. Então eu pensei que, já que o legislador queria que fosse incompressível, pelo menos não poderia ser extensível. E eu usei esse argumento e foi aceito. Na França, todos na minha situação tiveram o período de segurança iniciado no primeiro dia, então isso foi resolvido em todos os lugares. E eu fiquei pendurado porque estava em apelação. Então eu não aproveitei o decreto, quer dizer, eu aproveitei, mas só depois. Então, aí você pega 10 anos, quer dizer, você faz 10 anos, faz onde? Aí, eles te mandam para onde? Saint-Étienne, no hospital onde montaram uma delegacia, ergueram um muro ao lado de uma ala onde eu era vigiado. Alguns guardas eram legais e deixavam eu ligar para minha mãe, mas outros dormiam com uma metralhadora na mão. Porque era fantasmagórico, já que toda essa lenda em torno de Raimundo e do nosso grupo fazia com que eles mesmos ficassem com medo. Por exemplo, no Anticaile, eu fui parar no hospital do Anticaile, com Cador. Bom, Cador tinha levado 2 tiros de 357 de um policial do antigangue. Eu estava com as pernas esmagadas. E aí, a gente viu, é uma delegacia com portas, é como no México, tem uns grades grossos assim. Os policiais entraram em greve e disseram: não vamos ficar com eles, os amigos deles estão lá fora e podem vir buscá-los. Mas quando se está cheio de tubos, ninguém vai te buscar. Quem vai cuidar de você? Eles se preocupavam sozinhos, enchendo a cabeça, então havia muita segurança. No julgamento do Barbie, havia atiradores nos telhados. Fomos nós que inauguramos todos esses sistemas e também com Jorge Ibrahim Abdallah, na verdade, fomos nós que inauguramos todos os sistemas de segurança em torno das transferências das prisões de Lyon para o julgamento do Barbie, depois para a ação direta com os atiradores nos telhados, essas coisas. Vocês abriram o caminho. O perfil da equipe do Raymond eram pessoas que vinham de onde? Eram das periferias de Lyon? Eram pessoas que vinham de Vénissieux. Sim, já eram todos os subúrbios do leste de Lyon, todas as futuras comunidades eram pessoas que já vinham de bairros ou? Sim, 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 sim. Falam das pessoas dos bairros hoje, mas no fundo é só para dizer que... Sim, sim, de bairro, eram pessoas a mais. Mesmo quando teve a história da Marcha dos Beus, Tumi Jaija, o irmão dele, era Elvis Jaija. A gente conseguiu tirá-lo da prisão no Tribunal de Lyon. Isso me custou uma jaqueta linda para que os caras o reconhecessem. Eu dei minha jaqueta para ele. E então, o que acontece? É que Tumi Jaija e o irmão dele, eles tinham a mesma cara. Tumi era alto, a Marcha dos Beus, e o irmão dele era baixo. E quando o irmão dele passava de carro, ele despistava os policiais com o seu Mustang. E eles pegaram, mas não pegaram o Jaija certo. Eles pegaram a Marcha dos Beus em vez de marchar, é isso. O que foi a Marcha dos Beus para os mais jovens, o que foi? Sim, com os socialistas no começo, se você quiser, nas comunidades. Bom, já não tinha muita coisa em cada comunidade. Tinha lama, umas coisas, não era muito limpo.
E depois, claro, vieram as primeiras crises de coisas, então era algo bem legal para participar do mundo. Foi uma iniciativa muito boa Então eles fizeram uma caminhada, iam para algum lugar, então eles se reuniram, no Palácio do Eliseu, onde Titio os recebeu. e Mitterrand e tudo mais. O irmão do iniciador dessa caminhada era bandido. Isso. E ele, quando quis sair dali da Talau La Talaudière? de Saint-Étienne, ele passava pelo tribunal porque, sabe, as pessoas faziam muito isso às vezes para tentar fugir, se mandavam para um tribunalzinho furado, como em Compiègne, especialmente com o grupo. E os TAFs que tinham tirado ele de lá? Eles tinham prisões mexicanas. Eles se acusavam de um pequeno delito e na cidadezinha eram levados ao tribunal. Sim, eles fugiam de lá. Para que reconhecessem Tumi, sabe, sempre há vários detentos na viagem, entende? Para reconhecê-lo, Eu dei para ele, eu tinha uma jaqueta sob medida de carneiro, uma cor clara, foi assim que perdi minha jaqueta. Mas a gente fez outras brincadeiras assim. Agora posso contar uma história engraçada. Se quiser, eu estava isolado na Talau. Não sei porquê, me colocaram no andar acima das mulheres. Então você pode imaginar que tinham as mulheres presas embaixo, todas as noites a gente conversava, falava, se acaricia aí, me fala umas coisas assim. Pessoas com menos de 30 anos, homens e mulheres, são ousadas. O diretor então reage todo. Eu falei, já que a gente deixa o senhor diretor excitado, eles me colocam do outro lado, sabe? Eu tô lá, é a parte de cima da prisão de Talau, aquilo lá fica acima de tudo. Fico de olho nos campos de esporte e, se viro a cabeça à esquerda, vejo se o portão está aberto. Então, o truque era deixar as famílias entrarem, bloquear o portão com um carro, buzinar e o outro. Ele passou por baixo das grades, veio e pronto, fugiu. o outro quem era? Jordi, posso dizer o nome dele, é Kikwi Kader, que veio buscá-lo. Quando Kader não tinha o super repolho, então deram a ele o barbante. Como tirar seu amigo de lá sem violar a prisão? Ah, então vocês planejaram para ele? Pronto, e ele fez como num desfile, Kader é um cara. Eu raramente me senti culpado. Isso não é comigo, mas era um garoto que se suicidava muito nos anos 70. E bom, ele tinha confiado aos mais velhos, mas nós não éramos bons exemplos. Então o Kikwi achou que era legal ser gangster, com 42 anos de cadeia. 42 anos. É. Por quê? Assalto, assalto, assalto. Um cara faz um roubo, pega 400 paus, o outro vai fazer um roubo, mas qualquer um. Sim, ele pensou fácil, vou reproduzir um modelo. O amigo dele coloca duas armas para provocar. Aí o cara que eles assaltaram pega uma arma e atira nele normal. Você não solta sua arma. É isso que ele faz. O outro fica, vou morrer, Kikwi. Ele vai jogar ela na vala, não morreu, sabe? Essas besteiras assim. Sim, não foi muito profissional. Então aí você está nos seus 13 anos de prisão. Bom, me conta um pouco. Depois surgiu um pequeno jornal de detentos que chamou a atenção. Era o Le Cru, então tinha sido fundado por Louis Perriot, que depois voltou com Boiron, com Tonton. Uma história de Braco. Sim, mas era ele quem tinha lançado o jornal Le Cru. Depois tem Abdel Rahman, que foi o editor-chefe, e depois me pediram, foram eles que me cooptaram das prisões de Lyon, que me tiraram do isolamento em Saint-Étienne. Você estava no isolamento em Saint-Étienne? Quanto tempo você ficou em isolamento lá? Eu, no total, passei 8 anos em regime de isolamento e em área de segurança, de um total de 17. Ou não? Sendo assim, bom, quando você quer ter um pouco de privacidade, bem, quando é preciso abrir 8 grades para chegar até você. Você tem tempo de lavar suas coisas, colocar um terno e até se barbear. Eu não sei, se as pessoas não se ocupam, elas devem ficar entediadas, caso contrário. Eu dividi cela com pessoas que eu conhecia, então era sempre assim, mas agora para mim com qualquer um, sabe? Qualquer um, além disso, não faltam ouvidos por aí. Então, sabe, você não pode se soltar numa cela se tem alguém ali. Mas, em geral, eles também não chegavam tão perto da gente, as pessoas. A reputação. Dá um pouco de medo. Você estava pintando nessa época? Sim. É assim que você passa o isolamento, mas eles só te dão pincéis? Bem, digamos que como eu tinha me machucado feio no acidente de moto, eu estava, olha, a mão, fratura no crânio, 30 fraturas. Tá vendo? Primeiro tem que juntar tudo isso de novo, fazer cirurgia. Então, no começo, eu voltei a pintar, sabe? Para recuperar a destreza, para tudo isso, entende? Na reabilitação. Isso. E aí eu disse, bom, você não morreu. Grande sorte, você está na conta, tem 17 anos
de cadeia cheia, sabe? Você tem talento para pintura, eu gosto de pintura, vou me dedicar totalmente à pintura. Então, quando você sai, em que ano foi isso? 91, Quantos anos você tinha então? 40 anos, Aos seus 40 anos, aí você pensa, vou virar pintor. eu já era pintor, pois na cadeia fiz exposições. Foi assim que tudo começou na prisão. Porque, convenhamos, você pode pensar que é meio incerta essa carreira de ser pintor. Eu pintava o tempo todo, mas se você quiser saber viver disso, sim, sim, viver disso é um privilégio muito, muito grande poder viver fazendo o que a gente ama. Eu agradeço ao céu, enfim, se é que existe céu, se existe paraíso lá em cima, a gente vai ver. Então você começa a carreira, onde você se instala, como é que começa? Primeiro fui preso, depois, com a Associação das Prisões de Lyon, emprestamos dinheiro à administração para apoiar os campos de semi-liberdade. Então eles deixavam você pintar tranquilamente, aí você tinha um certo status mais tranquilo. Conquistei isso, diziam para esperar até 1974. Melhorei o lugar onde ficaria por um tempo. Quando você estava lá fora, como era, sabe, você me contou sobre os carros bonitos, bom, um pouco desse folclore assim. Bem, na verdade, o lance é que a gente se vestia como jovens burgueses. Nunca nos passou pela cabeça colocar caveiras ou escrever gangster na nossa camiseta, sabe? Porque, bom, é claro que se você anda por aí de balaclava, entende? É normal que peçam seus documentos também, entende? Éramos 6 caras espertos, apostadores tranquilos, sem BMW, só uns Renault grandes, algo assim. Então cheguei em Val de Reuil. Eu sou um cara chamado Toulouse, que tinha sido feito refém em Saint-Maur, o diretor, por um cara chamado Brigand, não dá nem para inventar um nome desses, aliás. Então eu chego lá e o cara veio com aquele papo tipo, aqui ele perde, eu ainda tinha 2 para fazer. Aqui ninguém pinta, não tem atividade nem nada. Eu disse ao diretor que trabalho há 10 anos, e se ele acabar com o meu emprego, ele perguntou o quê e respondi, quando ouvir uma moto, vai ter que se jogar no chão. Ele perguntou, você está me ameaçando? Eu respondi, dou minha palavra, senhor diretor, estou te ameaçando sim. Já tinha escrito uma carta para o Jacques. Estávamos, tudo. Eles me afastaram da oficina, das pessoas e do trabalho. O chefe dos guardas veio me ver e disse que o chefe falava sobre mim com o ministro ao telefone. No dia seguinte, mesmo tendo aula, tive que cumprir minha pena até o fim. Então, quando você sai, onde você se instala para pintar? Então, primeiro eu me instalo em Drôme e depois eu faço pedidos para tirarem a restrição. Eu te expliquei sobre a restrição e todos os departamentos vizinhos. Eu nem podia ver meu filho. Se você não for vender quadros em grandes cidades, acaba indo para Drôme ou Ardèche. Você vê, não são as cabras que vão vir comprar de você, entende? Aí a gente conseguiu sair disso. E quando tiraram o meu problema, eu fui direto para Paris. E aí meu filho, meu garoto, o caçula, ele tinha 1 mês. Então você vê, E aí a carreira começou? mas aí eu vendia bem, mas o que acontece? Você imagina, você vai mandar quadros, mas não pode ir lá. Então, foi por isso que isso me atrapalhou no começo. As pessoas dizem, sim, você esteve na cadeia, isso te ajuda na pintura. No dia em que eles perceberem que até lá ajuda em alguma coisa, que me avisem. Mas eu agradeço mesmo assim, de qualquer forma, eu agradeço porque foi uma época de mudança e todas as pessoas me ajudaram. Mas enfim, eu reconheço que foi bom viver essa época que permitiu fazer mudanças. Hoje, eles redescobrem os bairros de isolamento em outra configuração. Mas eu participei da mudança das cadeias para que tivesse chuveiros, essas coisas, esportes, geladeiras, televisões. Compramos televisões em Lyon e as alugávamos aos colegas de cela. Cada uma custava 320 francos, mas alugávamos por 170. Quem tinha menos de 500 paus pagava metade. Quem não tinha nada assistia de graça. Assim dava para dividir algum dinheiro. Você pinta em Paris e tudo começa a acontecer. É isso, pois é. Conta pra gente um pouco como foi que aconteceu os seus clientes. É preciso dizer, você é um pintor reconhecido, Didier. A gente não falou isso o suficiente, mas você se tornou um pintor reconhecido desde então. Mas na verdade, se você quiser saber, eu fiz umas coisas na época que eram muito engraçadas, porque o street art se chamava arte urbana e o rap se chamava hip hop e tudo isso. O que eu fazia era pintar os direitos humanos no chão, criando uma abstração para que as pessoas caminhassem de forma real sobre eles. Fui ver quadros sobre as desgraças do mundo. Depois fiz uma exposição sobre as liberdades e fui responsável pela missão do bicentenário. Assim, me mandaram para lá em 1989 para assumir o volante. Foi assim que eu fui parar em Val de Reuil. Ah, isso foi durante a prisão? Então depois eu saí, aí trabalhei com várias galerias.
O que você pintava na época? Quais eram seus temas de predileção? Eu considero que um artista, assim como um fotógrafo, é uma testemunha do seu tempo. Então, eu faço quadros, mas às vezes eu coloco bem cor, mas também coloco muito humor e enceno coisas que às vezes são sobre amor, às vezes sobre guerra, às vezes é para zombar de certos defeitos da humanidade, é isso. Você até fez o celular, olha só. Sim, o celular era para nos lembrar da nossa aventura, com o GP35 que eu tinha colado. Sim, calibre e tudo. Lembro da tabela. Ele era um grande fã de John Mose Browning. Então, hoje em dia você ainda pinta essa carreira de sucesso, né? O que você fez? Você fez o túnel das prisões de Lyon lá também? Sim, então lá também a história do túnel é uma coisa. Partimos do princípio que no verão todos ficam entediados. Por exemplo, voltei na época das liberdades. Faço uma escultura da liberdade em chocolate, 70 quilos para todos comerem, ou peço a um patrocinador para comprar ténis para todos os menores internados. Você já vendia seus quadros na prisão e funcionava. Monte uma empresa de imagens, na verdade, para evitar que roubem meu dinheiro. Eu não queria pagar para cuidarem de mim. Mesmo assim, então, eu criei uma empresa de imagens que reinvestia o que eu ganhava na minha própria carreira, nas minhas obras. Então, eu criei desse jeito uma dinâmica. E depois eu expus nos Estados Unidos, expus, claro, em Paris, várias vezes, e foi aí que eu conheci. Depois fiz algumas coisas na Rússia, onde fui muito bem recebido. E aí foi. Aí foi, mas tudo bem, continuo. Sou um cara que não faz tiragem. Hoje, por exemplo, muitos artistas vendem quadros por 20 ou 25 mil. Na verdade, são coisas impressas em 12 cópias. Já no bronze, por exemplo, sempre é preciso corrigir a cera. Você intervém de verdade na peça, mas se apenas aperta um botão para fazer 12 cópias pintadas por máquina, não há uma obra única. E eu, intelectualmente e quase moralmente, me sinto incomodado de vender fotocópias coloridas por 5 mil paus. Agora os outros fazem o que quiserem. Eu já passei por isso. Realizei missões de prevenção da AIDS na África e de direitos humanos na Indonésia com o Ministério das Relações Exteriores, dei meu gás. Não se trata de enganar os macondés ou os tinga-tinga, galera, porque eu vi, minha esposa, ela tem uma loja em Paris, compra coisas antigas deles. Eu falei, espera aí, espera aí, espera aí. Se algum dia você quiser ferrar com os professores, meu amigo, isso é entre você e você. Mas eu não me coloco no meio dessas coisas. Eu não mordo no presunto. Não tem a menor chance de eu enganar as pessoas. Posso te apresentar as coisas, mas você paga. Quanto custa um chamizo? Não sei, 150 por 150, o preço em galeria valeria uns 43 mil. Sim, então tem uma variação de preços, né? Não, é só caso alguém quisesse comprar um. Mas eu aviso, você sabe o que acontece, é porque isso é principalmente para gente. Eu trabalho com comerciantes que, já que eles também precisam ganhar a vida deles, eu acho normal. Quando as pessoas fazem livros, convites, emprestam os locais, têm vendedores e tudo mais, eles também precisam ganhar o pão deles. Você viu uma parte disso. Você encara como naquela época. Sim, mas se as pessoas não agem, você não paga. Só há pagamento quando há dinamismo. Bom, você não pode estar em todo lugar. Um garoto realizado, então, desde 1991. Eu também era realizado antes, mas precisava mudar. Eu não podia ficar nem em um barraco, nem no prédio, nem na cadeia. E bom, por outro lado, aproveito para reforçar isso. Eu agradeço a todos os meus amigos que caíram comigo, porque a gente bateu um recorde. Temos cartões de fidelidade na amizade. É algo muito emocionante ver tudo desabar em todas as salas. Acho que é uma lembrança muito boa, mesmo não tendo sido sempre fácil. Então, bom final. Obrigado. E então, se você quiser outra coisa, é só me falar. Obrigado por nos assistir mais uma vez. Inscreva-se. Obrigado, DJ. Não hesite em se inscrever, principalmente. Obrigado. Até breve.